Oi, a prova voltou com a aula de ciências, página 115 a 118. 115 a 118, animais invertebrados, certo? Aos animais que não possuem coluna vertebral, isso é, não tem ossos, chamamos de invertebrados. São aqueles animais que não possuem ossos na coluna, né? Não possuem ossos no corpo todo. Não possui coluna e nem ossos. São invertebrados, certo? Assim como os vertebrados, os animais invertebrados possuem características, formas, tamanhos e cores diferentes. Observe. Temos aí, alguns invertebrados possuem o corpo coberto por uma fina camada de tecido, como as minhocas e as lesmas. Os insetos possuem uma carapaça dura que protege o seu corpo. Muitos invertebrados possuem uma concha que serve para proteger o corpo. São exemplos os caracóis, as ostras e os mariscos, desculpe. O grupo dos insetos forma o mais diverso grupo de invertebrados do planeta. Muitos deles são dotados de asas, são exemplos de insetos, as formigas, as abelhas, as borboletas, as mariposas, as baratas, os gafanhotos, entre muitos outros. Então, a família dos insetos, eles são invertebrados, porque não possuem coluna vertebral e nem ossos, certo? Os invertebrados habitam em os mais variados ambientes do planeta, seja na terra, na água ou no ar. Na terra ou no solo das florestas serrapilheira vivem as minhocas, centopeias, formigas e aranhas. Dentre os que conseguem voar estão borboletas, besouros, abelhas e vespas. No mar vivem as anemonas, os corais, os caranguejos, os polvos, os camarões, as ostras, as estrelas do mar e muitos outros bichinhos. Então, esses são os animais invertebrados, certo? Aí nós temos uma curiosidade falando sobre as abelhas, né? Para vocês estão dando uma lida. Mas invertebrados quer dizer que não tem coluna vertebral nem osso, certo? O corpo deles depende de que animal seja, de que inseto seja, que tem uma cobertura na pele diferente dos outros, certo? A atividade, observe esta cena e responda ao que se pede. Aí você vai olhar a cena, todos os animais que tem aí. Aí tem na letra A cena acima. Quais são os animais invertebrados? Aí vocês vão dizer. Lembrar que são os insetos que são invertebrados, certo? Dentre os invertebrados acima, quais deles voam? Você vai dizer. Na cena acima, quais são os animais vertebrados? Aquele que possui ossos. Na cena, dentre os animais acima, qual tem a carapaça sobre o corpo? Dentre os vertebrados acima, quais são os mamíferos? Aí você vai dizer quem são os mamíferos. Não está perguntando, está falando os vertebrados. Quais são os mamíferos deles? Observe os animais e pinte os invertebrados que vivem na água. Só vai pintar só os que vivem na água e invertebrados. Encontre no diagrama o nome dos animais invertebrados e classifique conforme o lugar onde vivem. Aí você vai encontrar, no diagrama tem lagosta, polvo, camarão, mosca, formiga e abelha. Esses estão aqui, esses insetos estão no quadro de cima. Os que vai falar aqui embaixo, os insetos estão no quadro de cima. Você vai procurar os insetos que estão nesse quadro de cima, no diagrama embaixo, certo? Aí você vai colocar aonde é que cada um vive. Aquático, terrestre e terrestre que voam. Aí você vai dividir, classificar aonde é que cada um desses animais vivem, certo? Então essa é a atividade de ciências de hoje. Beijo no coração e até amanhã, se assim Deus nos permitir. A atividade é da página 115 a 118.